tem de uma lista de chamada aqui do lado, deixa eu ver. Só também mexendo aqui. Com Ana, Gil, Maria, Yara, Cacheta, a Luzia, Maria Aparecida, Maria Cecília, Maria Cristina, a Marinete, a Silvia, a Maria Cristina, que é do grupo do estudo da água, né? Da Laudato, da Ecologia Integral, né, Maria Cristina? Amanhã ainda vamos estudar um pouco sobre água também, né? Aí eu vou escutar também o que vocês estão trazendo de interessante, eu fico contente da sua presença aqui, porque vai fazendo aquilo que o Papa pede, todo mundo interligado, né? É isso aí. Se juntando forças, o reino vai sendo construído, vai acontecendo. Mas até contextualizando para você, para todos aqui, né? Essa ideia da nossa formação mensal, geralmente é sempre na primeira segunda-feira do mês. Mas esse mês ia ficar complicado se nós não fizéssemos na terça, porque a semana que vem eu preciso estar lá em Aparecida para a novena, e ontem foi o encerramento do mês da Bíblia, tinha uma atividade junta, né? Então aí nós fizemos a exceção. Mas geralmente a nossa via de regra é a primeira segunda-feira do mês, né? Isso é uma coisa que até na memória do Monsenhor Celso, ele tinha essa ideia que nós pudéssemos aprofundar assuntos ali na Guadalupe, ele também fez alguns estudos, o Padre Vitor na parte bíblica também chegou, e a gente tem continuado, né? Também tinha um outro grupo, né, que agora que eu vi que o Lucas chegou, boa noite, Lucas, estou dando umas orientações prévias, explicando um pouquinho os formatos, tá? Tínhamos o grupo que nós estudávamos também a escritura, o Cachê também estava, né, Cachê? Acho que os remanescentes estavam aqui, tem o pessoal nosso que faz a Bibliorante também, que está por aqui. E nós fomos depois desses momentos presenciais, para o híbrido, né? Tinha pessoas que estavam lá dentro, participando, enquanto se gravava pelo YouTube e tentava se conversar pelo chat. E agora estamos tentando essa do Google Meet, porque até com uma experiência com o grupo que nós temos, né, Gil Maria, que todo mês, toda semana se encontra a segunda para a Palavra de Deus, e um dia uma segunda para Laudato Si. É um formato Google Meet que, se funcionar, a gente vai ser... Assim, claro, tem a limitação do contato físico, dos lanchinhos depois, não é verdade? Que é sempre agradável, gostoso, mas uma tentativa de também entender a pastoral urbana, as pessoas que estão longe, para somar, para estar junto, é a vantagem do Google Meet, né? Essa vai ser a vantagem. Para aqueles que quiserem estar também no poder, a nossa Pascom poder disponibilizar também, depois, posteriormente, ou se nós queremos estudar, o que vamos falar aqui. Se alguém tiver dificuldade com essa gravação, é precisar ficar a câmera fechada, a gente entende, sem problema nenhum, tá? Mas eu tenho que avisar vocês que daqui a pouco, ou se já não está, né, o Renan começa a gravar, né, Renan? Se ainda não está, depois, a hora que a gente começou lá, falar do tema, você já pode começar a dar o recorde lá para poder ser gravado. E ainda vamos fazendo esses materiais, não é? Então, cada vez é um tema, né? E que nós temos estudado. Já vimos um pouquinho da introdução da história do concílio, Monsenhor Celso, uma introdução da Bíblia com o Padre Vitor, retomamos elementos da uma introdução à teologia, e hoje um tema muito caro para nós, não é? Que é cuidar da criação, com cuidado da nossa casa comum. E eu penso que talvez hoje a gente não vai conseguir abordar todo esse tema, talvez a gente vai fazer esse tema como tema 1, tema 2, tema 3, e quanto for necessário, porque essa vai ser a nossa vantagem aqui. A nossa vantagem vai ser que a gente vai poder aprofundar bem, muito detalhado aquilo que for necessário. E a outra proposta que é interessante é que depois aquele grupo de WhatsApp, que 40 pessoas se colocaram lá, quem nos colocou, depois mandando uma mensagem para a Pascom, eles orientam como fazer, pode receber o material também de apoio. Eu vou disponibilizar depois, mesmo que não seja terminado, um resumo da Laudato Si, e a nossa Pascom está fazendo um podcast, na verdade é o Spotify, quando é só o ouvir, né? Já temos 4 episódios gravados, vão ser soltados semana a semana, explicando detalhadamente também o que nós vamos estar falando aqui, por que o Papa escreveu, o que os papas anteriores escreveram, para onde ele quer ir, aonde ele tirou essa proposta de São Francisco de Assis. Mas aí é aquele negócio que você está fazendo alguma coisa, são 5, 7 minutos, você vai escutando temas menores e pode ir gravando.
E essas coisas que me inspiraram um pouco, entrar nessa proposta, e tanto Spotify como daqui, além, como eu já falei, daquele grupo que nós estudávamos, fazemos toda segunda, que o curso da água também usa, essa metodologia do Google Meet, um pouquinho que eu vi na FAGE, com um professor que conheci, o Clóvis, ele foi dando umas sacadas que como a gente pode fazer com que esses conteúdos não fiquem fechados também nas salas, né, sejam conhecidos e aprofundados por todos. Porque quanto mais pessoas tiverem a proposta de conversar e fazer esse assunto acontecer, ele não se torna um assunto vertical, que é imposto, ou quando o Papa escreve sobre a teologia da criação, e os demais teólogos também, eles também não querem fazer dessa forma, eles querem conversar sobre o assunto, fazer o assunto acontecer. Então, vai ser uma coisa muito aberta para a gente poder conversar, observar. Essa é a proposta. Aí todos nós vamos nos juntando e vamos fazendo a coisa acontecer. E às vezes eu fico até mais feliz se nós tivermos em 20 ou em 10 pessoas que circulam a conversa do que talvez saber que teve 100, 150 visualizações, mas a gente não digeriu a proposta. Então, sabe, quando a gente digere a proposta, é maior, né? Por isso Jesus se preocupava, quando ele estava andando na missão dele lá, a preocupação dele era, se alguém tocou a barra da minha túnica, quem foi, né? Larga toda a multidão para ver quem é aquela pessoa, se aproxima, e aquela pessoa se torna uma continuadora da boa nova dele, talvez diferente de muitos da multidão, que depois não levaram a proposta dele à frente, né? Evangelização de massa é um perigo, minha gente. Evangelização de massa, você não sabe o que está acontecendo. Porque quando é propósito de comunidade, estamos juntos na mesma causa, fazendo o reino acontecer, tendo contato, como um contato com o enfermo, como um contato com alguém quando você prepara a leitura da palavra de Deus, ou um contato quando você se encontra com a pessoa na comunidade. Isso é marcante. Então, essa é um pouco a ideia, resumindo de novo, para quem está chegando ou não, para quem já estava, e nós vamos estar sempre abertos a avaliação e críticas, né? Se no meio do caminho a gente vai escutando e percebendo que precisa rever alguma modalidade, a gente vai conversando, né? Até agradeço o Lucas, foi sincero, dizer para mim, opa, vamos organizar aqui, tal, eu prefiro daqui de jeito. É isso aí, gente, vai se falando, vai se organizando, vai fazendo acontecer. O Renan já está orientado, para os que chegaram, que não escutaram, que se perceber que precisa fechar teu microfone, que ele ficou aberto, ele faz, para não ter aqueles ruídos, tá? Então, quero agradecer a Pascom, que está dando todo esse suporte, sempre o carinho necessário que nós precisamos para fazer a evangelização, seja lá no estúdio deles, seja com as pessoas da comunidade, ou seja aqui conosco no suporte técnico. Bom, minha gente, então nosso tema é a criação, o cuidado com ela, que nós chamamos de casa comum hoje, no vocabulário do Papa Francisco. Antes de entrar um pouquinho na encíclica, que é o grande texto base para isso, eu queria dar até com o risco de talvez nem entrar nela, mas eu queria dar uma ideia um pouquinho sobre a criação. Porque o Papa Francisco ele não inventou a proposta quando ele fala da Laudato Si. Nós já temos bastante teologia, ele bebeu dela e trouxe de forma atual para hoje, para a igreja dar uma resposta. Por isso que eu acho que, claro, né, vamos ser justos a cada tempo histórico, não é? Não dá para avaliar tempos históricos que se passaram, como eles construíram, escreveram sobre o assunto, mas o Papa Francisco, dessa vez, fez a Igreja Católica dar uma acelerada e está na frente com essa questão da ecologia, porque ele já está falando, né, há 10 anos, 8, 9 anos sobre o assunto, né, o da 2015, 9 anos sobre o assunto, e deixou a igreja dizer, não, a igreja está preocupada com o que está acontecendo no mundo, ela está atenta aos sinais dos tempos, né, e com a Fratelli Tutti é a mesma coisa. Então, nós estamos vivendo um tempo histórico privilegiado da nossa igreja, de ver a nossa igreja não ficando para trás com uma questão tão importante como essa, que para nós é mais do que uma organização social, mas é uma coisa fundamental da nossa fé. Só um combinado que eu ia me esquecendo, se alguém quiser fazer uma pergunta, levanta a mão, se eu ver aqui, se eu não pegar todo mundo na tela, aí você pode ter a gentileza de abrir o seu microfone e me interromper, não tem problema nenhum, eu paro aqui, e você faz sua pergunta, faz seu comentário, porque às vezes quando a gente está fazendo essa forma de estudo mesmo, ele é perigoso de eu me ir embora aqui e você falar, perder uma parte e não perguntar. Segunda regra importante, ou comentar. Segunda regra importante
sair daquela ideia que a minha pergunta não é importante ou todo mundo já sabe, mas se não sabe, é importante para todos. Quando a gente sai disso, a gente constrói o saber, porque às vezes a gente acha que pode ser uma coisa toda, mas é uma coisa fundamental e que ninguém pegou. E daí quem passa por todos somos todos nós, porque não fomos naquela proposta da sua pergunta. Então, isso sempre seja livre entre nós aqui, para qualquer pergunta, qualquer exposição de ideias, enfim, isso sempre vai ficar aberto como combinado nosso. Mas antes, vamos por uma oração. Então, que o Senhor Jesus esteja sobre nós, conosco e à nossa frente, para que nós possamos sentir o sopro do seu Espírito Santo e possamos estar atentos e cuidadosos com a criação que veio do coração do seu Pai. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então vamos lá. Lembrando que o nosso tempo, desde as 7h30, a gente sempre faz 50 minutos, para vocês não ficarem cansados aí e ficar com sono, né? Uma atividade um pouco combinada a nós. E como nós vamos continuar independente, sem a pressa de terminar, isso é tranquilo. Então, ali para as 8h30, a gente começa a encerrar. E se precisar passar um pouquinho que está falando, estica até terminar as falas, a gente vê na onde parou e continua. Mas, gente, teologia da criação, vamos lá. A primeira coisa importante, então, para a gente entender por que o Papa Francisco vai citar versículos do Gênesis na Laudato Si, por que o Papa Francisco se preocupa com a criação, com essa encíclica chamada Laudato Si, por que ele se preocupa que tudo está interligado, é porque nós temos, teologicamente, um bom fundamento. Esse bom fundamento, então, é, como eu já disse, a teologia da criação. Quando você pensa a teologia da criação, você vai pensar ela também ligada a uma outra ciência nossa na teologia, chama antropologia teológica. Antropologia é estudo do ser humano. E teológica nós já sabemos, né, sobre Deus. Então, o ser humano visto à luz da teologia. E isso é interessante porque, só para vocês terem uma ideia, para dizer que isso aqui já está funcionando, nós temos um teólogo lá da Bélgica, chama Guéchet, desculpe, ele já trabalhou muito isso, essa questão da criação da antropologia teológica no Brasil. Nós temos um professor do Rio de Janeiro que já trabalhou muito isso também, que é o Garcia Rubio, o próprio Leonardo Boff, hoje o próprio Afonso Murad, que é irmão marista, tem trabalhado a ecoteologia, e vários outros estão entrando muito no caminho. Temos uma professora em Portugal que tem trabalhado muito forte na Universidade Católica de Portugal. Então, veja, muita gente somou, viu que isso já existia, e falou, Papa Francisco, nós estamos juntos agora e vamos também continuar. Nós vamos dar nossa colaboração, nosso estudo, para que chegue nas pessoas. E eu queria citar até o pessoal da Igreja Oriental, católica oriental ortodoxa, que saíram de nós, né, então, lá na outra parte oriental e do mundo, e os Isolas, que morreu no passado, era um bispo e teólogo deles, ele trabalha a Eucaristia relacionado com a criação fortemente, ele fala, se nós conseguimos celebrar a Eucaristia e não cuidamos da criação, dom de Deus, porque foi nesse mundo da criação que Deus nos colocou para nos amar, para que nós amássemos uns aos outros, e recebêssemos o seu Filho encarnado, como que nós conseguimos aproximarmos daquela mesa? Então, olha, até gente antes de nós já estava, da nossa tradição católica, ortodoxa, oriental, já estava dentro do assunto. O Papa Francisco vai fazer referência também ao Bartolomeu, mas eu quis falar dos Isolas porque esses dias vi alguma coisa e me chamou a atenção. Então, olha, tem mais de um, né? Olha quanta gente mexendo com isso, e quanto mais a gente conversa e transmite um assunto, mais nós vamos vendo que nós não estamos sozinhos nessa proposta. Tem muita gente de fé que está dentro desse caminho. Falando um pouquinho, já teve teólogo que falou sobre isso, então vamos voltar lá à questão. Se nós vamos fazer aquela coisa bem professoral, me desculpe, mas a gente precisa disso. Ó, Bíblia, tradição da igreja e magistério. E aí depois nós vamos para a prática. Os fundamentos mesmo. Então veja lá, se nós formos na Bíblia, nós vemos que nós temos um livro da origem, que nós chamamos de Gênesis. Ou seja, começo, início. Que eu acho muito interessante, eu acho muito legal, que ele tem uma parte que pega assim.
Se você perguntar para alguém, oh, fala para mim dos relatos, eu falei no plural, dos relatos da criação. As pessoas falam, como relato da criação? A criação foi uma só. Mas é interessante que nós temos dois relatos, capítulo 1 de Gênesis, depois você pode folhear na tua escritura, capítulo 2, dois relatos da criação. Olha que interessante. E se eu não falar nenhuma bobagem bíblica aqui, e talvez se alguém escutar que eu falei isso, que é da Bíblia, pode me corrigir, mas eu vou até arriscar em dizer que se nós olharmos o texto de Noé, é uma nova criação. O mundo sendo recriado, sendo refeito, né? Tem até o caos das águas, não é? Já tem o ser humano ali, os homens, a aliança simbolizada. Olha que interessante. Então, a primeira coisa é que nós não podemos cair em fundamentalismos. Qual é a nossa fé? Um Deus que criou e ordenou o cosmos, independente de como foi relatado no texto 1, no texto 2 ou no texto 3 bíblico. A fé, nós cremos, independente se outra religião do mundo crê de um outro Deus, uma outra divindade, mas para nós é importante que nós cremos num Deus que ordenou e criou o mundo e ordenou o cosmos. Tudo que existe, as estrelas, enfim. E aí, olha que interessante, mas vamos pegar esse texto do Gênesis. Esse texto do Gênesis é muito interessante porque você tem um texto que está preocupado em colocar 7 dias a criação e o outro que apenas foi criado as coisas, e destaca o ser humano. Então, olha lá, a teologia da criação e a antropologia teológica. Mas por que o primeiro está preocupado com 7? Porque foi escrito por uma classe de sacerdotes. E o que eles precisavam fazer no dia 7? O dia do culto, o dia de ir na sinagoga, o dia de se encontrar. Então, ele faz pedagogicamente a fé do Criador dentro do contexto religioso que ele é necessário, que ele acha importante. E temos outro javista, que está preocupado só falar realmente desse Deus Criador, como ele é importante, como ele também criou o ser humano com carinho. E aqui vem um ponto para nós que é muito importante, um fundamento bíblico da teologia da criação, que é uma leitura que foi feita muito fundamentalista, por isso que eu estou pegando muito nisso, porque aí que vem os problemas criados pelo ser humano. Então, Deus criou o ser humano e falou para ele, domina tudo que tem na Terra. Então, essa tradução para nós dominar é muito ruim, porque para nós dominar significa eu faço o que eu quero com aquilo. E, na verdade, a tradução bíblica está preocupada em dizer que o ser humano é corresponsável com Deus na criação. Ele tem que ajudar a cuidar. Então, Deus, quando faz o ser humano, ele fala, olha, te faço até minha imagem e semelhança, ou seja, a proposta está fechada entre nós. A imagem e semelhança é a imagem desse carinho, desse amor, desse cuidado, com tudo que está criado, com o outro ser humano também. É claro que o texto bíblico original, quando ele dá um nome a Adão, o pai dos viventes, Eva, o Adão, o tirado da terra, Eva, a mãe dos viventes, é interessante porque a preocupação está querendo dizer também se de um ser humano, porque, vejam, quando a fé bíblica ela não é bem testemunhada, é na onde surgem as piadinhas, né? Ah, quem que foi outro ser humano? Quem que foi? E ficam com aquelas questões de que não passou nem no contexto do autor bíblico, nem na fé religiosa. Foi apenas uma questão de dizer, Deus é o ser humano que nos criou. E criou o ser humano, homem e mulher, e pediu que ele cuidasse de toda essa criação. Então, e o grande pecado do ser humano, olha que interessante, me permita uma leitura minha agora um pouco do texto. Quando o ser humano ele vai lá e mexe no fruto, e come o fruto, veja só, ele está querendo talvez dizer para Deus assim, não, eu vou dizer o que precisa ser consertado aqui, não foi bem feito. E não, onde veio todo o estrago depois, não é? Olha a cabeça de dominador. Não, eu vou pegar, eu vou terminar, eu estou maior que Deus aqui. Então, veja, a gente paga o preço disso. Só que tem um detalhe, assim como o ser humano, ainda permitam, né, uma leitura um pouco minha aqui, olha que interessante, o ser humano pagou que ele ficou fora do paraíso, e quando nós mexemos naquilo que nós não conseguimos cuidar bem da natureza, ou por ganância, ou por achar que não vai acontecer nada, por falta de conhecimento,
Olha o caos que nós estamos estabelecendo. E aqui nós podemos fazer uma imagem. Será que nós estamos cuidando bem e estamos, assim, como homens e mulheres de fé, testemunhando que nós cremos naquele texto do Deus Criador? Com tantas queimadas, com tanta falta de água, o hemisfério norte sofrendo com dilúvios. Então fica essa pergunta: como é que o homem de fé hoje, a mulher de fé, reage diante de um texto que ele tem de um Deus Criador, que fez tudo bem ordenado e pediu que o ser humano fosse responsável no seu cuidado? E eu acho interessante também, me permito uma observação minha do texto bíblico, que não tinha-se relações de dinheiro ali, né, no texto bíblico. E o homem de fé que fez a experiência de Deus poderia ter colocado alguma coisa, mas não foi colocado. Então, veja, as relações que são produzidas, os interesses econômicos, sempre poderão trazer o desequilíbrio para a criação. E trarão, sem dúvida nenhuma, né? Estamos vendo isso. Então, veja, é interessante que depois você continua o livro do Gênesis, do livro da criação, aí quando começam a surgir os primeiros homicídios, né? Lembram de Caim e Abel, os primeiros confrontos que existem entre os povos, aí já está querendo escrever um pouco a idade do ferro, a idade dos metais, aí começam a vir os interesses que não devem vir e que destroem mais ainda a natureza. E por que isso é importante para a gente pensar numa antropologia teológica e dentro da teologia da criação? Porque, veja só, são os mesmos interesses que continuam a destruir a harmonia da natureza e do cosmos. A exploração pela exploração, o conflito entre o outro. E o Papa vai trazer isso na teologia, que ele vai falar que tudo está interligado, né? As relações de trabalho, as relações de convivência, as relações que o ser humano precisa ter para ele poder viver bem, viver de modo pleno, como está no Evangelho de João 10:10. Então, minha gente, essa teologia da criação faz nós pensarmos como que nós vamos cuidar da obra e criação de Deus, o mundo. E nós já temos esse primeiro texto bíblico que nós vimos aqui do Gênesis. Outra coisa interessante que continua é que no texto bíblico sempre vai aparecer, de modo especial nos livros sapienciais, nos Salmos, vai aparecer também ali na Sabedoria, e outros livros, Provérbios, Eclesiastes, sempre dizendo: o Deus que criou o céu e a terra está sobre ele, junto com a sua criação, os rios, as árvores, os ventos, todos os elementos da criação aparecem nos textos bíblicos. Uma vez, um professor nosso de Bíblia, chamado Matias Grenzer, inclusive alemão, mora muitos anos no Brasil, e não é padre não, um leigo, casado, é teólogo bíblico, exegeta até melhor. Ele deu umas aulas para nós sobre os passarinhos na Bíblia e nos Salmos. Olha que interessante, né? Tem gente que fala, mas qual a importância dos passarinhos na Bíblia? Para dizer como o salmista tinha, ele falava, como o salmista tem uma harmonia com a natureza e preserva os pássaros como sinal da criação de Deus. E dizendo qual que era a importância bíblica de cada pássaro para a região e para o autor sagrado, o simbolismo. E outro dia ele deu uma outra aula sobre as árvores da Bíblia, as árvores que aparecem. E essa eu guardei porque foi interessante, porque ele falou, por que que e até me fugiu o nome dessa madeira agora, aquela madeira, é uma madeira imponente, na hora que eu lembrar aqui eu comento para vocês, mas é uma madeira que foi proibida por um rei de Israel de ser cortada, um sujeito à prisão. Cortasse aquela madeira, era preso. Olha que interessante. Lembrei, o cedro. O cedro. O cedro. O cedro no livro, né? Até fala o salmista bonito, né? O cedro era proibido de ser cortado. Só era permitido ser cortado se fosse para ser usado no templo ou nas embarcações reais, por causa do tamanho, as condições da madeira, a maneira como ela ajudava muito no desenvolvimento da população.
mas ela começou a ser tão usada que ela foi ameaçada de ser extinta. Então, o rei bíblico o rei de Israel, melhor, fez um decreto proibindo que se cortasse a madeira para preservar a madeira. Olha que interessante, a gente já pegou tanta Bíblia na mão, já falamos tanto de Deus, certamente, e nunca, talvez, quando essa passagem passou entre nós, caiu a ficha. E talvez agora ela se torna tão atual para nós, né? Cair a ficha sobre isso, não é? Então, olha como que dentro da teologia da criação, do mundo bíblico, nós vamos tendo muitos elementos para aprofundar a importância do cuidado da casa comum hoje. Talvez hoje a gente não vai proibir de cortar uma madeira, porque somente já está extinta. Talvez hoje a preocupação de não cortar a madeira é para que nós não entremos em extinção, para que nós não deixemos de existir, não é? E olha como é que até uma árvore reduzida, num lugar de 800 metros, eu fui fazer um pouquinho de caminhada aí que o doutor falou que se não fizer isso eu vou ter que tomar remédio. Então veja só que interessante, ali estava fresco. Hoje um calor de 37 graus, mas aquele lugar que estava arborizado, final da tarde, estava gostoso. Ou seja, nós dependemos do contato direto com os elementos da natureza para o nosso bem físico. E como nós fomos criados por Deus? Nós somos templo dele. E somos chamados por ele a ser corresponsáveis. Por que que nós vamos cuidar das outras coisas que ele fez para nos proteger e fazer bem? E a nossa relação ali pode se tornar muito boa nisso. Então, essa é a grande pergunta antropológica: por que que o ser humano tem dificuldade de se relacionar bem com todos os elementos da ordenação criado por aquele Deus que ele crê, que é o Senhor da história, o Deus criador, aquele que cuida de tudo? Prosseguindo assim nessa visão, nós vamos ver como Jesus também nos evangelhos, ele usa sempre os elementos da natureza, os elementos que estão ao seu redor. Ou seja, o mundo, vamos chamar assim o mundo do campo, que hoje é tão difícil a gente falar isso, né? Porque a gente não vive mais no campo, somos 80% já urbanos, e os 20% que ainda estão no campo já pensa como a cabeça da cidade. Mas veja, como que nós temos dificuldade, muitas vezes, compreender Jesus, porque nós nos afastamos, de certa forma, da natureza. Até no nosso contato, para nos alimentar, e para aquilo que nós temos que fazer para deixar o nosso redor mais agradável e gostoso, nós não temos mais a imagem e a visão da natureza. Então, o ser humano hoje, ele já é um ser humano em choque com aquele ser humano que presenciou a fé do seu Deus Criador e no seu desenvolvimento histórico sempre teve um cuidado e talvez foi até um pouquinho melhor que a gente, né? Proibiu o corte da árvore que ia ser extinta para que pudesse ser usado só no que era necessário e ela não deixar de existir, porque é algo da criação de Deus. Saindo um pouco agora do universo bíblico, entrando um pouquinho na parte, então, teológica. Então, se nós somos corresponsáveis com a criação, se a criação faz parte da nossa fé, por que, então, nós temos dificuldade de cultivar dentro da nossa expressão religiosa, na nossa expressão comunitária, os valores da criação? Por que a diferença, por que nós fazemos, então, essa indiferença com a criação? Então, essa é a grande pergunta, é o grande quê da questão que nós precisamos tentar responder. Por que temos dificuldade em lidar com ela? Agora, vamos potencializar essa pergunta teológica, essa pergunta antropológica. Se o ser humano, ao longo da história, ali na parte no modo especial da Renascença, vai aprofundando a ciência, mas ainda não tem algo que destrua tanto, nós vamos ver que quando nós temos a Revolução Industrial na Inglaterra, e isso falando de 2 séculos para trás,
a coisa começa a ficar um pouco complicada, porque o ser humano descobre que ele pode fazer muita coisa com a energia de combustão daquilo que ele tem. E fazendo muita coisa da combustão, muita coisa energética, ele vai criando os males que nós estamos vivendo. Ou seja, nós dependemos de petróleo, se dependia de carvão, tudo aquilo que faz com que o efeito estufa e aquecimento aconteça. Só que ele começou a se tornar mais acelerado, mais desordenado com a criação da técnica. E por que eu estou falando tudo isso aqui agora para vocês? Porque o Papa vai fazer uma crítica ao uso exagerado e errado da técnica. Ele vai falar, né, estão vivendo uma época que a questão tecnocrata está escravizando o ser humano e não está deixando ele voltar àquilo que ele possa fazer para cuidar da criação. Então, o desenvolvimento da técnica, claro, ninguém que está dizendo que a tecnologia é ruim, evidentemente, mas não acompanhar o seu progresso, o seu desenvolvimento, traz consequências ruins. Então, você começa a ter um uso exagerado da técnica, da ciência, hoje da inteligência artificial. Mas, por que eu digo errado? Não pelo seu fim científico e não pelo seu fim de desenvolvimento, mas pelo seu fim econômico. Por quê? Quanto mais a gente produzir energia, mais pessoas vão gastar, mais pessoas irão consumir, e nós vamos criar, então, as pessoas que se tornem dependentes dessas técnicas. Por exemplo, vamos pegar uma coisa só para exemplificar como a gente tem dependência da técnica. Eu me lembro quando eu era mais jovem, mais novo, eu não tinha dificuldade de passar o dia sem o celular. Hoje, gerações que já nascem agora vão perguntar como era a vida antes do celular. Ou seja, está marcada a técnica na vida das pessoas. Então, precisamos fazer uma crítica hoje, nos perguntar como é que nós estamos permitindo que a técnica avance sem nos destruir? Essa é a grande pergunta. Como que nós podemos permitir que a indústria de alimentos exista sem destruir o planeta? Como que nós podemos permitir que o uso das energias, até tem que tomar cuidado com a palavra sustentabilidade, ficar um pouco mais sustentável, porque o sustentável significa que você não destrói, não agride. Agora, a sustentabilidade, você retira tudo e depois dá um jeito de refazer o que pode ser difícil de refazer. Então, como que a gente vai lidar usando a criação, que é algo bom, serve para nós, proporciona o nosso desenvolvimento, avançar com o uso técnico, sem destruir e sem agredir. Continuando, então, avançando um pouco na história, nós chegamos no mundo que nós estamos hoje. Então, a teologia agora vai pensar assim, como que nós vamos viver eticamente? Como que nós vamos viver moralmente? Diante das questões da natureza, a partir da fé que nós temos, e no mundo que está em pleno desenvolvimento, que não consegue nem sair da quinta marcha para tentar fazer uma terceira. Porque, vejam, gente, não tem separado nada. Se você acompanhar as COPs que estão tendo, ou seja, quando as Nações Unidas se reúnem para pensar como fazer para amenizar, os países falam que vão fazer, mas ninguém tira o pé do acelerador. Antes de vir para cá, passando na sala ali, vendo o noticiário, o Irã acabou de bombardear Israel. Já a guerra está declarada, um bombardeou o outro. Então, o que acontece? Fora as pessoas que vão morrer com isso, isso faz um impacto ambiental drástico para o planeta. Quanto vai ser expelido de gases, enfim, aquecimento? E olha, pode parecer que não, mas a pergunta é que eu queria só criar uma confusão com a problemática que depois a gente vai resolver lá para frente, para o nosso futuro. Mas veja só, não são duas pessoas de fé? Se eu não me engano, Israel acredita ainda no Deus revelado para eles, que fez um povo. Se eu não me engano, o Irã é muçulmano. O muçulmano está o Corão, Deus único, Deus clemente, o Deus misericordioso, o Deus Senhor de tudo. Como é que nós criamos confrontos que destroem a obra daquele Deus que cremos e dizemos lutar por ele? Então, veja,
é questão ética, é questão moral. Agora eu vou trazer uma coisa bem pequena perto da gente, para a gente ver como é que a gente está envolvido na questão também. Essa questão do relacionamento com a criação. Depois que, quando nós tínhamos um trabalho missionário, ali na região do Campo Grande, com os grupos que liam, estudavam Laudato Si, nunca mais saiu da minha cabeça quando uma senhora que não precisou saber nada disso que nós estamos falando, mas a fé dela no Deus Criador era tão forte, que ela ensinou como fazer ali o aproveitamento dos alimentos orgânicos, né, que você descarta, para não ir para o lixo e se tornar adubo. A partir daquele dia, eu parei de fazer lixo e reciclar. Quando um catador lá, ele mora, acho que até de 4, se não me engano, não era paraquedas nosso, mas passava por ali, e ele ensinou, foi nos grupos ensinar como cuidar de lavar e preparar o material reciclado, para favorecer o catador que vem, ou a empresa que vai. E quando uma professora da Unicamp veio nos fazer uma fala, e disse que Campinas tem projeto para lixo zero. Lixo zero. É aproveitar todo o lixo reciclável e até dar finalidade para o lixo orgânico. Depois o Papa vai trazer por nós a questão ética, moral, e agora eu colocaria até política, econômica, não permitem esses avanços. Não permite que a gente seja melhor. E aí nós vamos amargurando isso. Eu falo isso muito do lixo, porque eu morava a quanto? A 800 metros do antigo lixão desativado. Não dava nem 1 quilômetro, né, Marlete? Não dá nem 1 quilômetro lá, né, Florença, para lá. Então, quando eu sabia que estava expelindo gases lá, eu falava, será que amanhã eu estou vivo aqui ou isso aqui vai deixar de existir, vai ser destruído? Enfim, olha, e pessoas que tiveram que perder suas casas ali porque não tinham onde morar e foram para cima do lixão. Então, olha, você vai vendo como a questão ética e moral fica forte. E depois eu aprendi com aquela senhora, e depois confirmado pelo Papa também, que não precisamos produzir tanto lixo. E quando fazer uma compra, a gente se envolve. Eu tenho procurado muito olhar o produto. Se eu sei que é uma empresa que ela agride o meio ambiente, eu não compro mais o produto dela, dependendo do preço. Eu já mudei marca de sabão por causa disso, já mudei marca de bebida, de refrigerante por causa disso, dependendo se ela faz ciclagem do plástico, do vasilhame ou não, da embalagem. Produto, legumes ou verduras, dando preferência àquilo que não usa agrotóxico, até porque você vai favorecer a agricultura familiar, pessoas mais pobres que precisam disso. E a Itália tem um projeto fantástico sobre isso, né? Chama Quilômetro Zero. O governo italiano incentiva, principalmente nas vilas, que não se use o transporte e esteja todo mundo ao redor ali, cada um plante uma coisa, ponha na feira e venda 70% mais barato que você compra no mercado. Quer dizer, olha como é que o ser humano tem criatividade de fazer projeto. Você imagina a gente pudesse sair ali entre o Garcia e o Castelo Branco e numa feira, sabendo que você vai pagar 70% mais barato, e você sabe tem pessoas que plantaram em algum lugar nos terrenos ali, e não gastaram muito para aquele plantio, e pode vender para a gente por um preço justo, e você comer coisa saudável. E aí você poder chegar e pensar, cuidei da criação, dom de Deus, porque comprei eticamente, moralmente, aquilo que era bom, saudável, e não feriu a criação. Então, olha quanta coisa tem que passar pela nossa cabeça, porque nós somos homens e mulheres de fé e questões éticas, morais que nos provocam hoje a uma resposta desafiadora. Minha gente, todos esses elementos que eu procurei pincelar aqui da teologia da criação, passando um pouquinho por algumas citações bíblicas, apenas para usá-los como referência, sem querer fazer grande estudo delas, e também dessas questões que entram na teologia moral, teologia sistemática, que agora pega na gente. E a nossa prática? Qual que é a nossa prática? Aqui entra, então, no último elemento para a gente começar a pensar uma pequena introdução da Laudato Si. A nossa prática, hoje, porque às vezes a gente sempre acha pastoral, que pastoral é fazer coisas que já estão determinadas. Eu faço pastoral disso, daquilo, eu repito coisas, eu faço esquemas. Mas hoje, se pastoral é aquele cuidado com o que está ao redor, com aquilo que ele é mais valioso e importante, no anúncio da boa nova de Jesus Cristo. Então, a pastoral hoje, para nós, tem que ser com o que está mais ferido. E o que mais está ferido é a criação.
E dentro da criação, não é só árvore, não é só peixe, não é só animal, é o ser humano, a relação de trabalho do ser humano, a relação de saúde do ser humano, a relação de lazer do ser humano. Nós somos educados apenas a trabalhar, trabalhar, trabalhar. Só que a gente não percebe que a gente depois não desfruta disso. A gente está arrebentado. Como nós vamos desfrutar do nosso próprio lazer, que é tão saudável e faz a terra descansar também, porque a gente consome menos. Enfim. Ah, foi bom lembrar disso, né? Vão ter o Jubileu da Esperança, eu esqueci de falar isso. Até na escritura existe 7 anos após 7 anos, o ano do jubileu. Você devolve para os pobres que você roubou dele e permite que a terra descanse para não ser explorada. E o Papa vai trazer tudo isso na Evangelho Laudato. Então, todos esses fundamentos que estamos falando um pouco hoje, a gente vai destacar quando a gente pegar a leitura da Laudato Si. Nós vamos pegar quando ele vai falar da questão, como eu já disse, da tecnocrata, as políticas imediatistas. Aqui eu não estou falando política partidária, eu estou falando de política pública mesmo, a raiz da palavra, aquilo que ela é. Como que a gente faz para a gente não virar em extinção? Porque agora eu vou fazer, me permitam, depois de 30 minutos falando para vocês aí, ter o desvaneio de talvez falar uma bobagem, mas eu fico pensando, talvez, será que vai ter uma nova página que alguém vai escrever da Escritura, que o ser humano que depois teve Jesus Cristo encarnado, o próprio Deus nele, no seu mundo, o Espírito Santo soprado sobre ele, de repente deixou de existir porque ele pecou, como naquele texto de Gênesis, não cuidou da criação, quis ser melhor que Deus? Será que Deus vai ter que fazer uma outra criação? Bom, não sei. Aí nós vamos estar tudo no mesmo lugar, vamos saber de lá, não é? O que vai acontecer. Mas veja, é uma perguntinha que talvez podíamos pensar, porque nós não estamos dizendo que o mundo vai ser destruído. É isso que a gente tem que tomar consciência, é o ponto fundamental da nossa pastoral e da nosso pensamento teológico hoje. O ser humano vai conseguir existir no meio da criação? É essa a pergunta. O ser humano vai conseguir existir dentro da criação? Ou nós vamos ter que dizer assim, o ser humano, infelizmente, falhou no cuidado que o Criador pediu para ele. Não foi corresponsável, não cuidou da criação e permitiu que tudo fosse destruído. E olha uma coisa boa, com tanta tecnologia, é tão fácil mapear a possibilidade de catástrofes, é tão mais fácil a gente poder, aquele lugar que está sendo destruído, ser localizado e preservar aquele lugar. E vou falar para vocês porque é ético e moral a gente não permitir que nenhuma propriedade que seja particular, ela destrua, porque ela pode existir como algo particular, como fala a doutrina social da igreja, desde que não fira o bem comum. Não pode destruir outro ser humano. Então, veja, a regra da vida, a ética da vida, seja em qualquer sociedade, seja em qualquer religião, é preservar aquilo que dá o todo. Mas, gente, alguém quer melhorar um pouquinho o que eu falei, algum comentário, ou abrir alguma pergunta? Ou como diz o padre Benedetti, nosso professor, entenderam tudo ou não entenderam nada? E daí, tendo falado um pouquinho esses elementos aqui, eu gostaria de fazer ainda temos um tempinho, fazer uma abertura para Laudato Si. Quando vocês pensam isso, eu vou pegar uma água ali, viu? Alguém? Luzia, por favor, pode abrir seu microfone e falar. Você que levantou a mão. Boa noite. Gente, que bela conversa. Só para fazer uma lembrança, quando Jesus está sempre pregando, sempre com o povo, onde é que Jesus estava? Numa montanha, no mar. Nunca Jesus, pelo menos nas passagens que me vem à memória,
Uma ou outra vez, Jesus estava num lugar fechado, num templo, em algo construído pelo ser humano. Ele estava sempre em contato com a natureza. E eu acho que isso tem que significar alguma coisa para a gente hoje, né? E que se já passou despercebido até então, a gente precisa começar a prestar atenção nisso. O quanto que a natureza é necessária para a não extinção do ser humano. E também das pequenas coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Por exemplo, outro dia eu fui numa loja e eu não queria levar a sacolinha embora. Eu queria só o produto que eu já tinha pago e a notinha para sair da loja. E o vendedor me disse assim: você não pode sair da loja sem essa sacola. Eu falei: por quê? Ah, porque senão meu patrão vai ficar bravo comigo. Eu falei assim: então chame o seu patrão, que eu vou dizer para ele que eu não preciso dessa sacola, eu só preciso do produto. Ah, mas ele não está aqui. Eu falei: então tudo bem. Ah, mas se ele pode ver pela câmera que o cliente saiu da loja sem a sacola. Eu falei: tá bom. Então, é a última vez que eu entro nessa loja para fazer minha compra, que isso fique registrado também na câmera para o seu patrão poder ver. Então, assim, alguns gestos que a gente vai fazendo, que a gente vai tentando dizer para as pessoas, preste atenção, cuidado, né? E a questão, eu queria falar um pouquinho da questão da árvore. Nós que estamos aqui hoje, a gente está aqui num número pequeno de pessoas, mas quanto de nós tem uma árvore na frente da sua casa, né? Para fazer uma sombra, para fazer uma sujeira para o vizinho reclamar, né? Então, assim, eu morava numa rua enorme que tinha 3 casas que tinha uma árvore na frente. E o vizinho reclamava porque a minha árvore caía sujeira na casa dele. Aí um dia ele estava lá na minha sombra e eu falei: como essa sombra é boa, né? Ele falou: realmente. Eu falei: então. Ah, mas faz sujeira. Eu falei: não tem problema. Sujeira a gente limpa. Mas a gente precisa limpar o ar também. Enfim, pequenas coisas que a gente vai fazer no nosso dia a dia. E quando a gente fala na nossa prática, né, o que a gente está fazendo no nosso dia a dia, eu trabalho com criança pequena. Então, eu estou tentando todos os dias mostrar para as crianças muito pequenas, ainda bebê, a importância desse contato com a natureza. Que para muitas, às vezes, o espaço da escola é o único local em que ela tem contato com um pouco de terra, um pouco de areia, um pouco de grama e uma sombra de uma árvore. As nossas pequenas crianças estão, assim, com uma restrição muito grande de convívio com a natureza. E os educadores estão nessa luta de manter a criança com esse mínimo de contato com a natureza, para ver se a gente ainda consegue criar pessoas com um pouquinho mais de sensibilidade para essa necessidade do cuidado com a natureza. E isso é bem interessante, e as crianças sentem isso, e um dos dias na conversa lá com os pequeninos do Senhor, uma criança me falou isso, que eu acabei de falar, sobre Jesus e a natureza. Ele falou assim: você já prestou atenção que Jesus está sempre no mar, acontecendo alguma coisa e Jesus está sempre no mar? E isso foi para mim um puxão de orelha, porque às vezes eu não tinha prestado atenção nisso. Então é só mais esse comentário. Obrigada. Não, acho legal o teu comentário, Luzia. Você me fez lembrar duas coisas. Primeiro, que o texto do encontro bíblico, né, o final de Ezequiel, o material que o pessoal usou, era justamente do templo, né? E do templo jorravam águas que, que, que abasteciam não só a vida das pessoas, mas os mares, os peixes, irrigavam as árvores, né? Nossa, quanta coisa bonita que saía, mas era lá fora, né? Para mostrar, né, da criação de Deus. Você me fez lembrar isso. Mais um texto bíblico. E mais uma coisa que você falou legal, eu também já passei por isso que você passou também. Toda quarta-feira, de modo especial. Não vou fazer como? Eu comprei daquelas sacolas, né, que você... na minha época, minha avó já usava isso, né? Que você... Bom, você sabe qual que é a sacola que eu estou falando, que você usa toda vez, né, para fazer compra, né?
Aí a mulher do caixa falou a mesma coisa que a empacotadora. Eu falei assim, empacotadora, você podia pôr gentileza de pôr tudo aqui dentro? Né? Não estou tirando seu serviço, não. Você pode continuar trabalhando, mas eu queria que fosse nessa sacola aqui, né? E ela falou assim, nossa, se tu não fizesse assim, eu falei, mas nós somos 3 agora, né? Porque eu gostaria, eu estou pensando no seu neto que não nasceu ainda, sei que 18 anos aí, se ele vai estar vivo para ver isso aqui, né? Então é uma questão de mentalidade. Achei legal isso que você falou, nos provoca, né? Mas a Renilda quer falar algo. Renilda, por favor. A Renilda e depois o Cacheta. Você levantou a mão, né, Cacheta? Isso. Daí depois que a Renilda terminar, você já entra direto, por favor, tá? Boa Renilda, noite. Boa noite. Sobre o gesto da nossa amiga aí, foi segunda-feira, né? Não, terça-feira. Hoje está com 8 dias. Lá eu trabalho, tem uma portinha e lá é pedra, né? Pedra. Aí eu plantei árvores, né? E aquela disputa de qual a árvore suja mais? Toda suja, mas é aquela discussão. Mas a minha é o IP, né? Cresceu, tá uma coisa mais linda. E aquele sol entra muito forte naquela porta, né? Junto com a pedra, imagina, 35 graus, 37 hoje, com a sensação térmica do aquecimento da pedra, eu acho que chega uns 50 graus, de tão quente que fica a minha calçada. E vai aquele raios quente, né? Aí, de tanto eu ver isso aí, bem pouco tempo atrás, eu plantei uma árvore IP. Aí tá é um ar-condicionado em pleno meio-dia, né? Porque ele entra aquela sombra, parece que ele fala assim, eu vou te ajudar. E realmente entra aquela sombra maravilhosa lá na calçada, no salão, e as pessoas param e ficam ali, ai, que gostoso, que fresquinho. Falei, pois é, né? Todo mundo tem que plantar uma arvinha, né? Tem que parar de brigar, porque a árvore suja mesmo, a árvore não suja, ela joga o que ela precisa do amanhã, né? Ela limpa o nosso oxigênio, o ar, e devolve para a natureza o que ela vai precisar. Então, ela trabalha sozinha, enquanto a gente fica destruindo, poluindo, né? E a árvore, ela, além dela limpar o ar, ela recolhe o que é ruim e devolve o que é bom, e ela nutre com o que ela trabalha, ela produz ela mesma. Isso foi uma simples orientação catequese que eu dei para uma senhora. E essa moça, outro dia também, a moça andando lá, parou, ficou, aqui está tão gostoso, não dá vontade nem de andar. Falei, pode ficar à vontade. Ela pega e fala assim, ai, que legal, olha seu jardim tão quente, né? Eu falei, então, eu adubo orgânico, porque eu faço ele e jogo aí. Ah, é? Como que é isso? Falei, você quer, eu te ensino. E eu dei já a receitinha do adubo orgânico, né? Que é a mistura do ovo, a borra do café. A gente não pode mais jogar borra de café no mato. Além de você virar no pote, guardar aquela borra, você pode jogar casca de legumes com batata, qualquer legumes, mistura tudo, coloca no sol e dá aquela melhorada, secada, você mistura com terra, já é o adubo orgânico. E a casca do ovo, enfim. A jabuticaba, aqui deu muita jabuticaba, a gente não conseguiu colher de tanto que ela caiu, que esse sol quente, hoje ela está transformando um grande adubo, um adubo bem forte, né? Aqueles frutinhos. E eu sempre falo, a gente nunca tira as frutas tudo. A minha jabuticaba, a gente tira de baixo, de cima das maritaca, dos passarinhos, tudo quanto é tipo de passarinho, vem se alimentar aqui, né, dos frutos, né? É a jabuticaba, é a graviola, é a acerola, tudo. O mamão, tem sempre um mamão no pé para produzir para o bichinho. O PP aqui sempre deixa um mamão, deixa uma fruta, aquela fruta lá parece a pinha, deixa ela lá, os bichos vêm se alimentar dela. Se todos nós fazer esse gesto, aquele que tem um pedaço de terra, deixa um fruto para o bicho alimentar. Porque aí na floresta está tudo seco, não está chovendo, tem pouco fruto. Vem uma quantidade de passarinho alimentar esses frutos que a gente tem que ter para eles, né? É um meio de você contribuir com a natureza, de você entender o que é o planeta nosso. A gente não pode só destruir. Além da gente precisar do alimento, nós temos que devolver alimento para a natureza. É isso que nós precisamos. Eu acho isso um gesto concreto nosso aqui. Graças a Deus, eu sou muito feliz. Aqui eu tenho adubo, vou dar aula de adubo,
né? Porque eu também produzo. Volto a repetir, o meu lixo, de uns anos para cá, reduziu 80% do volume daquele saco. Por quê? Só vai o que é mesmo que não é para ser descartado. O resto, tudo é separado, tudo é recolhido, reciclagem para um canto, reciclagem, o orgânico fica comigo, e o que não precisa para eles lá, eles levam embora para fazer reciclagem. É muito gostoso, é uma prática, é uma técnica, é um hábito que eu já acostumei, não consigo ficar isso mais. É automático, você absorve esse dom, esse gesto. Você nem percebe, você já está fazendo sem perceber. Olha, o meu lixo, cuidado, ó. Esse, passa uma aguinha na lata de sardinha, que você for usar, por exemplo, quem usa sardinha, o leite eu jogo água, devolvo. Aquele leite da caixinha, para quem tem orquídeas, plantação no quintal, é um ótimo fertilizante natural para a orquídea. Você vai lavar, quem tem coador, lava, vira a borra na garrafa, no contêinerzinho, no baldinho. O que sobrou, lava e põe nas garrafas PET. Tampa, põe no quintal. Quando você for doar a planta, pega aquele borra suja, aquela mistura da lavada do coador, e vira lá. É um ótimo fertilizante para qualquer tipo de árvore, qualquer tipo. Isso é muito bom. E eu vou falar, no meu quintal produzo minhas frutas, produzo minhas polpas, eu dou. Eu fiz a polpa do tamarim, né? É muito bom, eu estava fazendo e fiz. Tem aqui umas polpas aqui, quem quiser aprender, tem tamarim perdendo, por aí. E a gente tem que educar, tem que pegou, vai isso mesmo, e a sacolinha do mercado, eu sempre devolvo, olha, eu não quero. Então, põe só nenhuma só, pode? Ah, moça, muito obrigado, que bom. Falei, o meio ambiente agradece, o ambiente, a natureza agradece. Nós vamos sempre falando essas coisas, incentivando. Eu não sei por que os pés de manga estão morrendo todos, está dando uma lagarta dentro, aquele miolinho dele, está morrendo muito pé de manga na nossa região. Eu acho que é uma coisa de se prestar atenção. Meu comentário. Queria também já fazer uma pergunta ao padre André. O bispo tem contato sobre esse nosso projeto, padre André? Esse Laudato, o que ele fala da natureza, esse mundo, esse monte de fogo? Porque eu creio que hoje a gente tem que mudar nosso sistema de catequizar crianças, o adulto principalmente. Eu não estou falando nem de criança, estou falando de adulto. Adulto precisa ser catequizado, que é uma nova geração, é uma nova arca de Noé que vai abordar por aí. Nós temos que tomar cuidado daqui para frente. É uma nova época, é um novo tempo, é uma nova decisão. Quem crê está salvo, quem não crê está condenado. Eu vejo assim. Ou nós mudamos ou nós morremos. Só antes de responder a sua pergunta, Renilda, eu vou passar para o Cacheta, né, que já tinha na sequência, Cacheta. Depois você também, viu, Lucas? Entra na sequência, eu vi que o Lucas levantou a mão, aí depois eu respondo. Se tiver alguma pergunta, eu respondo junto, tá bom? Então, Padre André, é o seguinte, eu estava fazendo uma reflexão, né, na sua conversa, falando sobre a criação, e pensando bem, eu acho que, vamos dizer, o ser humano, tá, desde o início lá, não é no início, né, da criação, porque não existia, mas que falta, vamos dizer, na sua essência, pensar mais no caso das guerras, da destruição, certo? Se a humanidade realmente refletisse sobre o que Jesus, a proposta de Jesus, certo? Desde o início da criação, eu acho que o mundo poderia ter um outro sentido, certo? Ter um outro sentido, ter uma outra conotação, né? Não precisaria ter tanta destruição, porque hoje, na verdade, a destruição, a ganância, tudo isso daí, o que acontece? Não é, como dizem, né? Não é do mundo, vamos dizer assim, você entendeu? Então, eu acho que se
se voltasse mais, se despertasse mais a fé em cada um, né? Eu acho que poderíamos ter um mundo mais ameno, mais tranquilo, com mais paz, com mais, vamos dizer, com mais amor no próximo, certo? Então, tudo isso, o que acontece? Cria um desamor muito grande, né? E fazendo um comentário agora sobre a questão da natureza, das árvores, verificando, você vê lá no santuário, que tem uma família de maritaca que elas estão descendo, e o mais interessante é que é uma família, elas têm o filhotinho, e aí o que acontece? Eu olhando e observando bem, e eu estava pensando o seguinte, eu falei assim, pô, por que elas estão fazendo isso? Né? Não no olhar crítico, certo? Num olhar de ver o motivo que leva aquela família a fazer aquilo. Por quê? Porque será que aonde que outra, a gente pensa, está cheio de árvore em volta, na praça, certo? E elas largaram a praça e vieram num lugar ali quente. Será que é porque quente é aonde que podia cuidar melhor dos filhotes, você entendeu? Então, é um negócio que, vamos dizer, pegando um gancho em tudo que o senhor falou aí, eu acho que a gente tem que ver tudo, né? A natureza, vamos dizer, toda a criação, olhar com os olhos da fé, com os olhos diferentes do que simplesmente querer dar uma solução rápida para as coisas, certo? Sem rodear, fazer um projeto, fazer uma varredura e falar, pô, podemos resolver de uma forma mais ou menos e colocando Jesus em primeiro lugar, porque ele vai nos dar luz, sabedoria, para a gente ter um mundo melhor e diferente, certo? Bacana, vamos passar para o Lucas, mas esse negócio da maritaca, cara, o que eu vou dizer, eu não sei se é isso mesmo, tá? Mas é interessante por causa do seguinte, eu comecei a observar que também na Perpétua está vendo muito ninho de passarinho no salão, e reparem que a Bela Aliança está sendo, está se tirando a mata a Bela Aliança indo direção para o Campo Grande, ali passa o shopping, né? Então tem pássaros com aquela destruição que certamente os animais têm que correr para algum lugar, né? E aí você falou, por que será que eles não foram lá? Mas é interessante, né? Estão vindo perdidos, né? Tem até uma coruja também, que é o apelido de Gertrudes, que vai lá à noite, chega aqui à noite para conversar com a gente, né? Estão vendo esses lugares, né? Então, aí que eu achei interessante, né? Poxa, o nosso redor, né, estamos mexendo tanto no ecossistema, né? Que levou uma reflexão. Bacana. Ô, Lucas, por favor. Tá me ouvindo bem? Beleza. Eu também queria fazer antes de fazer a pergunta, um comentário, né, a respeito, quando o padre começou a falar no início que é tão difícil a gente manter os valores da criação, né, hoje em dia. Eu penso que é difícil a gente manter esses valores por conta, não só relacionado às coisas da natureza, né, mas sim a comparação dos valores mundanos com os valores da criação, os valores de Deus, né? O mundo preza por poder, por riqueza, por status, enquanto a gente precisa ter um pouco mais de humildade, de bondade, né? De respeito entre as pessoas. Respeito entre as pessoas já seriam dessa mesma forma, né? Tratar a natureza como ela deveria ser tratada. A gente precisa muito ter honestidade e generosidade, ao invés de pensar só na riqueza e o nosso mundo, não precisa nem falar do mundo, né, mas Campinas aí vive, né, principalmente em tempos agora de eleição aí, coisas que você olha assim e já vê o desrespeito com a natureza, né, questão de papel, essas coisas da política aí que sujam a nossa casa aí com tudo isso, mas eu penso assim, o comentário que eu queria fazer é justamente isso, não pensar somente na natureza e pensar nos valores da criação relacionados ao que a gente precisa ter, honestidade, generosidade, bondade, respeito com as pessoas. Acho que isso é de suma importância para a gente poder tratar da criação, né, tratar dos valores do Senhor de uma maneira
mais eficaz na nossa vida. E a pergunta, na verdade, eu nem sei se vai dar tempo, né? Você ficou mencionando Laudato Si, eu não sei o que é o Laudato Si, e queria entender o que seria isso, e se você poderia. Não, bacana. Eu vi que a Silvia levantou a mão, se alguém mais também se inscrever. Eu só vou responder a da Renilda, e já respondo a sua. Eu peço se vocês puderem aguentar mais 5 minutinhos aí, não foi forçado, a gente estourou um pouquinho o tempo, mas eu acho que deu conversa, né? Eu acho que não erramos o método não aqui, né? Estamos se conversando, em vez de o pessoal só estar assistindo, tal, legal. Sairão seus frutos, sim. Porque eu acho legal também isso, né? Nós escutamos, né? Vocês vimos como que a Luzia viu um fato, já chamou atenção para nós, como o Luiz também puxou um outro fato, chamou atenção. A Renilda já deu algumas dicas, a Renilda vai fazer a feira bem barata para nós lá, Tamarindo, do quilo R$1, né? Até compensa até lá pegar, ela vem vender aqui na praça. Enfim, de quarta-feira à noite tem feira ali, ó, você podia vender lá. Mas é o seguinte, a gente faria propaganda aí, baratinho, ó. Sabemos que é orgânico, sabemos até o adubo que ela usa, vai vender barato, vale a pena. Mas é o seguinte, Renilda, eu não sei te responder se tem uma fala oficial do bispo sobre o Laudato Si. Eu nunca escutei, e nunca escutei repercussão. Então, eu tenho que responder categoricamente sua pergunta. Agora, o que eu posso te dizer, inclusive, quem poderia dizer um pouco mais, depois se quiser falar, é a Maria Cristina, que está aqui, porque ela falou, eu estou participando desse curso sobre a água, né, que tem as datas, que são amanhã eu acho que tem um curso, eu até me perdi, cheguei toda semana, mas não é. Depois, se alguém tiver interesse, quiser colocar o convite aí, por favor, Maria Cristina, nesse chat, se alguém quiser depois ver um pouquinho, aprofundar, que eu sei que está querendo trabalhar a ecologia integral. E, pelo que eu entendi, o grupo lá está trabalhando a ecologia integral e vai estudar o curso da água, que é uma coisa que vem do regional da CNBB. Como eu estou meio por fora, eu estou lá aprendendo com a Maria Cristina como entender esse projeto da ecologia integral, tá? Então, é isso que eu tenho para dizer por hora. O que eu posso dizer é que você tem outras igrejas que estão fazendo, né? A Igreja da Amazônia é fortemente, né? Todas as igrejas da Amazônia estão envolvidas com a Laudato Si e com a ecologia integral, sem ter nem dúvida, né? Inclusive, estamos vendo lá. Em São Paulo, eu tenho desconhecido. No Rio de Janeiro também passei por lá, mas não vi nada significativo. Eu vi iniciativas, talvez, de alguma paróquia ou outra, né? Mas, assim, a nível... Como você perguntou de bispo, você pensa a nível de igreja local, né? A nível de igreja local, que eu sei fortemente a Amazônia, e não quer dizer que não tenha outros, porque eu não sei, né? Evidentemente, né? Tinha uma empregada que trabalhava que ela falava que não existia porque ela nunca viu, né? Mas porque ela nunca viu que não existe, né? Então, eu também não posso falar isso. É que, às vezes, eu consigo pegar algumas coisas maiores, porque o site do Vaticano tem colocado iniciativas no mundo, né? A Igreja Africana tem feito coisas, algumas dioceses da Itália têm feito fortemente, também aderindo ao Papa. Teve encontro dos economistas jovens para pensar uma economia que não destrua o planeta, né? Semana passada, em Roma, com o Papa, né? Isso aí eu sei te falar, tá? Então, seria essa a resposta. Mas troca a figurinha com a Maria Cristina, que ela vai saber falar mais aí para você, tá bom? Da ecologia integral. E respondendo a do Lucas, então, depois eu vou passar para a Silvia, se alguém mais quiser falar, mas é o seguinte, a gente vai aprofundar isso, Lucas, no próximo mês, em novembro, no próximo encontro nosso. Porque eu achei que a gente precisava ter os fundamentos da teologia e da escritura para entender a Laudato Si. Porque o Papa ele não teve uma ideia assim fora da realidade, ele fez fundamentado a proposta dele. Mas só uma breve explicação que eu retomo mais profundamente na próxima encontro. Então, em 2015, o nome Francisco ele é forte. Francisco está ligado aos pobres, à natureza e à paz. São Francisco de Assis. Eu acho que eu não preciso nem exemplificar as coisas do Papa Francisco sobre os pobres. Eu acho que isso já é muito claro para nós, né? E o envolvimento dele pela paz também. E a parte que envolve a natureza, ele fez uma encíclica. A encíclica é uma carta aberta. Não é só para os cristãos católicos, você pode dialogar com o mundo inteiro, chama encíclica. E essa encíclica, ele estava escrevendo, e aí o pessoal da COP de Paris perguntou assim, estamos sabendo que o Papa quer escrever algo sobre a natureza, sobre o mundo. Poderia lançar antes do nosso encontro, em dezembro? Então ele lança, em 2015, a encíclica dele.
ele precisou de ajuda de cientistas, de teólogos, para fazer bem formulado, mas ele cunhou uma palavra que eu repeti muito aqui, Lucas, casa comum. Então, a criação de Deus é uma casa comum. E Laudato Si é a tradução do canto de São Francisco, louvado seja meu Senhor. Então, todo o documento do Papa, a primeira palavra vira título. Ele começou falando, louvado seja o meu Senhor. E só uma visão geral, ele começa falando disso, ele vai entrar no texto bíblico que nós comentamos aqui, depois ele vai pegar o que a igreja já falou sobre o assunto, espiritualidade franciscana, e aí vai desenvolver o que está acontecendo na casa comum, quais são as causas, o evangelho da criação, e como nós podemos envolver para o mundo ser melhor, e termina com a Trindade. Só para você tomar uma visão geral. Se você entrar no site do Vaticano, encíclicas, você vai encontrar Laudato Si. Se quiser, fica aí, você deveria talvez fazer a leitura, conseguisse até onde você pudesse ir, para o próximo mês, que daí você vai trazer certamente bastante questão interessante para nós aqui, dessa provocação. Cara, o que eu estou falando para o Lucas serve para todos, né? E eu vou colocar no grupo nosso, a formação, o que eu vou colocar é um resumo, que nós usamos lá em Porto Velho, talvez possa ajudar vocês aqui, é um guia de estudo, tá? Laudato Si, e depois, quando for saindo também o Spotify, a gente vai colocando no grupo, e vai ajudando também. Então, acho que deu para você ter uma visão geral um pouco, né, Lucas? É um escrito do Papa, para conversar com o mundo, e vai pegar todos os elementos teológicos nossos e transformar numa conversa com a humanidade, trazendo a atualidade. Na verdade, ele já fez a Laudato Deum, que é uma continuação, é um apêndice da Laudato Si, recente agora, sobre as mudanças climáticas, mas aí a gente deixa bem lá para frente, tá bom? Mas a ideia da Laudato Si é trabalhar ela bem devagar com os vários elementos, para não ficar uma coisa superficial aqui do nosso estudo, vai ficar uma coisa bem colocada. Mas, só finalizando, sendo bem redundante para ficar bem gravado, ela tem todos os fundamentos da teologia da criação, fundamentos bíblicos, e a resposta que a igreja precisa dar para o mundo de hoje. Tá joia? Obrigado. Silvia, por favor. Boa noite a todos. Então, só para lembrar, quando a gente fala dos animaizinhos que estão sendo expulsos da natureza, do seu habitat, né? Eu trabalhei na mesma creche onde a Luzia citou que trabalha, né? É aqui na Castelo Branco. E, então, a gente percebeu, quando começou a desmatar aquela parte para baixo do Lencastre, onde tem o córrego, e para a construção daqueles apartamentos, a gente começou a ter visita lá na creche do saguis. A Luzia deve lembrar, as crianças ficavam alvoroçadas porque elas queriam ver onde é que eles estavam, então eles trocavam de árvore e era muito bonito de se ver, mas é uma coisa triste, né, que a gente está vendo. Quando começou a desmatar ali onde é o Ibirapuera, começaram a aparecer tucanos, né, que Castelo Branco não é lugar para ter tucano, mas eles apareceram por ali, porque eles perderam o seu habitat, né? Então, a gente sabe que é importante essa evolução ter as novas construções, aumentar tudo, mas eu acho que está esquecendo muito dessa questão da natureza. A gente está perdendo a consciência ecológica. Então, acho que tudo isso tem que ser revisto e a gente tem que ter mais atenção, não sei como, mas eu acho que a gente está perdendo essa consciência e parece que é uma coisa que a gente não tem, isso acontece, mas eu não tenho nada com isso, né? E a gente sabe, né, que aí Deus vai mostrando sinais, vai mostrando sinais para a gente, né? Coronavírus e a questão das enchentes, né? Então, tudo isso tá interligado. Não adianta a gente achar que não, né? Então, tudo isso está interligado. É isso aí. Muito bem. Fica mais uma simplificação com o que vai acontecendo, com o que a gente vai mexendo, não é? Na natureza, ao nosso redor, a gente vai observando.
essas mudanças. Ah, deixa eu falar uma outra coisa. Eu estive lá na ilha de Marajó há pouco tempo, lá na Amazônia, e que lá tudo eles chamam de Amazônia, né? E na ilha tem a ilha tem muito búfalo, né? Então, para coleta do lixo da cidade, isso eu vi no município de Soure, eu não sei nos outros municípios, porque são 12 municípios lá na ilha. Eles usam o búfalo como meio de transporte das carroças para buscar o lixo, né? Então, eles têm uma consciência ecológica bastante grande lá na ilha, então eles saem bem cedinho, porque o búfalo não pode com calor, então eles saem com essas carroças, pegando os lixos, né, levando para o aterro, e saem 6 horas da manhã, eles já estão de volta por conta dos búfalos que não podem com o calor. Então, são coisas, né, que a gente vê por aí, né, são consciências ecológicas que aparecem, né, de vez em quando. É isso. Muito bem. Então, mas, gente, acho que é isso, né? Vamos preparar aqui para encerrar. Passamos hoje um pouquinho, né? Esses 20 minutos. Alguns precisaram sair por causa do horário marcado. Mas eu acredito que valeu a pena a gente pegar, então, fechando, né? A síntese final do encerramento. Teologia da criação, pessoas de fé. Temos relatos na escritura da importância da criação. Vemos como isso se desenvolveu ao longo da história. As questões éticas e morais que levam o nosso comportamento de cristãos em sermos corresponsáveis com a criação, que são elementos que o Papa Francisco vai usar como ferramenta para dar uma palavra para a igreja hoje e nos envolver nessa situação, para nós darmos uma direção para o futuro da humanidade. Eu vou estar com valeu todo o enriquecimento do que vocês falaram, que nos ajudam a aprofundar e vamos construindo junto aqui essa proposta, essa evangelização. Eu vou colocar lá o Laudato Si lá, vou colocar o guia de leitura como material, preparando o que nós vamos continuar no próximo mês. Claro, não é obrigatória a leitura do Laudato Si, mas se vocês quiserem começar a vasculhar no Papa devagarzinho, por parágrafos, até pressa, é interessante. E conforme vão saindo o material que a Pascom está nos ajudando a produzir, a gente vai colocando também. Então, mês que vem vai ser, a gente tenta voltar para a segunda, vai ficar prático, né? E a gente vai começar a entrar, então, no que o Papa diz hoje. Então, a parte 2, né? O cuidado com a criação, a nossa casa comum, à luz da Laudato Si. Se a gente conseguir avançar, ótimo. Se precisar ter a parte 3, a gente faz a parte 3 também, porque a gente precisa aprofundar e dar essa resposta. Gostei muito, né, que a Luísa falou, né, ou alguém falou, já me confundi aqui, mas uma catequese que hoje também, né, precisa ser colocada para que todos compreendam o cuidado com a criação. Foi a Renilda, né? Muito bem. E, gente, vamos fazer um louvor para Nossa Senhora, né? No final da noite, sempre é bom lembrarmos da sua presença carinhosa sobre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Pascom, obrigado, Renan, pela técnica, pelo cuidado, e até a próxima, gente. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite.